Olá, tudo bem com vocês? Como sempre, estamos aqui. Eu sou a Ivani, da Igreja EJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Pertenço à Célula Digital, é uma célula da igreja que tem como objetivo levar a palavra de Deus todas as semanas. Nas terças e quintas estamos sempre aqui, com uma nova palavra, né? Então, antes de falar da palavra, vamos agradecer a Mestre Jesus, pedir para Ele estar aqui conosco, nos abençoando e que essa palavra venha fortalecer os nossos corações. Amém. Isso aí, né? Então, a palavra de hoje é: alguém precisa quebrar ciclos negativos. Às vezes tem ciclos negativos na nossa vida que a gente precisa quebrar, né? Coisas negativas que estão na nossa vida. Deus está operando num nível para trazer um ciclo novo na nossa vida. Deus está operando para trazer coisas novas na nossa vida. Tirar aquelas coisas velhas e colocar coisas novas. É como se fala na Bíblia, colocar vinho novo em odres velhos não adianta, não é verdade? Então, lá em Gênesis 20, do 1 ao 3, diz assim: Abraão mentiu que Sara era sua irmã, mas eles eram parentes, realmente. E essa mentira foi transportada por descendência. Vou explicar para vocês. A mentira dele foi passando de descendência para descendência, para filho, para neto, a mentira, a mentira. Em Gênesis 26, 7, como diz aqui, está aqui. Vamos lá, 26, 7. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, pois era formosa à vista. Então, agora quem mente aqui é Isaac. Isaac usou da mesma mentira que o pai. Repetiu o que o pai fez. Olha como vai passando de geração em geração aquilo. O pai mentiu para o filho. E olha só, gente, agora o neto, filho de Isaac, também vai mentir. Em 27, 18 e 19, diz assim: E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Ele mentiu ao pai. Ele mentiu a Isaac, dizendo que ele era Esaú, para lhe receber a bênção de progenitura. Olha como a mentira vem seguindo no DNA, no gene da pessoa. Vem seguindo, né? Mentiram, o mesmo erro se repetindo. Mentira, passando de geração em geração. Olha como as coisas acontecem na vida das pessoas, porque lá atrás houve um problema e esse problema segue. Falta de entendimento, uma atitude errada, segue na sua descendência. Um ciclo vicioso. Algo começou conosco e pode seguir. Comportamento errado se transporta pelo gene da pessoa. Filhos carregam coisas boas e ruins dos pais. Foi o que aconteceu com eles.
O avô, o filho e o neto usaram do mesmo artifício, mentir. Veio seguindo a descendência. Herdamos parte de um comportamento bom e ruim. Uma pessoa que faliu, mais tarde o filho vai falir também. Não é maldição. Não é maldição. É um hábito que se repete. E a gente tem que quebrar esse hábito. Vícios, baixa estima, também se repete. Mas você tem como quebrar esse ciclo. Você não precisa ser um mentiroso como seu pai, seu avô, sua mãe. Sua alma precisa passar por transformação. Famílias que não se dão, família que só briga, divisão. Para quebrar isso, precisa de um posicionamento espiritual. Sem isso, você acaba repetindo o que o seu pai, o seu avô fez. Eu preciso quebrar esse vício que está seguindo de geração em geração. Por exemplo, uma pessoa fala, não quero colocar nenhum copo de álcool na minha boca. Fala várias vezes, mas daqui a pouco ele está bebendo. Por quê? O avô bebia, o pai bebia e ele vai beber. Mesmo que ele diga, não vou pôr álcool na minha boca, não. Mas ele não quebrou aquele ciclo que vem se desenvolvendo de geração em geração. Não consegue se libertar até que alguém se levante e diga, eu vou quebrar esse ciclo negativo. Por isso que é bom você rever o histórico da sua família. É bom você ver qual é o histórico da sua família, de avô, de pai, de bisavô. Quais foram os problemas que eles tiveram? Qual é o ciclo que está se repetindo novamente? Tem pessoas que a vida é enrolada, mas é um ciclo que não foi quebrado, pois o pai e o avô tinham uma vida enrolada. Vocês percebem como a coisa se repete? Não é maldição, não. É um ciclo, é um hábito. Quando existe um problema de fracasso, ela se lembra do que viu na sua infância, na sua casa. Fracasso do pai. Você se lembra disso. Todos na sua família eram negativos, mas não significa que você não tenha que ser. Você tem que quebrar esse ciclo vicioso. Através de mim, isso tem que ser quebrado, porque eu não tenho que viver a mesma história que a minha família viveu. Não, você tem que ser uma pessoa diferente. Isso vai se quebrar. Isso vai se quebrar. Em Números 25, do 7 a 9, diz assim, quer ver? Vocês vão ver que uma praga, uma coisa que você não quebra, ela dá continuidade. Finéias era um sacerdote. Ele era neto de Arão e filho de Eleazar, conhecido pelo seu zelo em defender a fé israelita. Ele defendia a fé dos israelitas, o que lhe valeu a instituição de um sacerdócio perpétuo com o seu filho e a reconciliação de uma praga entre o povo de Israel. Vou explicar qual era essa praga. Ele era filho de Eleazar e neto de Arão, como eu falei, né? O que aconteceu? Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Os israelitas se juntaram com as filhas dos moabitas. No deserto, quando o povo de Israel se envolveu em idolatria, o povo israelita se envolveu com as moabitas em idolatria e teve relações sexuais com mulheres moabitas e medianitas, se envolveram totalmente. Finéias demonstrou zelo pela fé. Então, com esse envolvimento, houve uma praga.
houve uma praga que já tinha matado 24.000 pessoas. Então, o que Finéias fez? Aqui, ó. Então, Finéias entra na tenda e mata esse casal. Quem era esse casal? Era um príncipe israelita, olha só, o príncipe israelita Zinri e uma mulher moabita Cosbe, que estavam em uma união sexual numa tenda. Com esse ato de justiça, Finéias interrompeu uma praga que Deus havia enviado contra os israelitas. Deus estabeleceu uma aliança de paz com ele e seus descendentes. Então, olha só, essa praga do envolvimento dos israelitas com as moabitas, que cultuavam a idolatria, o que aconteceu? Uma praga que já tinha matado 24.000 pessoas. Entendeu? E ele matando os dois, essa praga foi extinta. Foi eliminado, esse ciclo foi eliminado. É claro que nós podemos eliminar esse ciclo que vem de geração em geração, chegando mais próximo de Deus, pedindo a Deus, né? Naquela época, Finéias matou o príncipe israelita e a moabita. E aí, ele interrompe a praga. Mas nós temos que nos posicionar e quebrar a peste que vem de descendência em descendência, que está se levantando esse ciclo de tristeza. Que Deus nos dê coragem de orar e colocar fim ao que limita. Você não deve aceitar a miséria, o sofrimento com que sua família viva abaixo do que Deus preparou para eles. Deus preparou muita coisa boa, mas eles vivem na miséria, no sofrimento. Tem coisas que temos que dar um basta, interromper essa situação. É uma praga que segue. É um hábito que vem de descendência em descendência. Vou falar para vocês. Vocês se lembram de Jacó? Jacó saiu como um mentiroso da sua casa. Mentiu, enganou o pai, dizendo que ele era Esaú, mas encontrou alguém que fez a mesma coisa com ele. Porque quando ele enganou o pai, Rebeca, que era sua mãe, foi conivente com ele. Vai lá, prepara, diz que você é Esaú. Ela ajudou ele a mentir também. Mas aí ele saiu da casa dele como um mentiroso. E ele foi para onde? Para a casa do tio dele, Labão, que era irmão de Rebeca, a sua mãe. E Labão foi muito ruim para Jacó. Olha só a mentira. Labão também foi mentiroso. Olha como a coisa vai. Né? O que fez? Quando ele chegou lá, ele se apaixonou por Raquel. Labão disse para ele assim: você tem que trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Aí o que aconteceu? Ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, na noite de núpcias, quando ele acordou, ele não viu Raquel na cama, ele viu Léia. Aí ele foi perguntar para Labão: mas o que aconteceu? Ele falou assim: aqui é um costume. Primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. E aí, ele trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel. E aí ele não aceitou isso e decidiu que não ia sair dali do mesmo jeito que ele entrou. Então Deus disse: de agora em diante, você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Olha a mentira. Ele mentiu para o pai, Labão mentiu para ele. Entendeu? Aí ele disse assim: eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Quer dizer, da mesma forma que ele entrou, mentindo. Ele quebrou esse ciclo, ele quebrou.
Deus tem o poder de quebrar todo ciclo negativo em nossa vida. É só chegar próximo dele. Verifica na sua vida, procura lá atrás, avô, bisavó, quais são os problemas que se repetem e vai se repetir na sua vida também. Se ninguém na minha família, na sua família, não é bem-sucedido, eu irei ser bem-sucedida. Eu irei ser bem-sucedido. Se alguém na sua família não foi, problema deles. Mas eu não vou ser, eu vou ser bem-sucedido. Através da minha vida, meus filhos e meus descendentes serão bem-sucedidos. Olha a força da palavra. Eu estou profetizando, estou quebrando um ciclo. Eu e a minha família, meus filhos e meus descendentes, todos serão bem-sucedidos. Aqueles que não vivem abaixo dos princípios nunca terão a vida abençoada. Eu tenho que seguir os princípios de Deus. Ser obediente, ser obediente. Nós podemos mudar a nossa realidade e quebrar círculos negativos. Deus te chamou para viver algo novo e quebrar o ciclo negativo. Deus te preparou para alguma coisa bem melhor, mas você tem que ficar, como diz, esperto, quebrar esse ciclo negativo e alcançar patamares que nunca imaginou alcançar. Quando o pecado não é estancado, ele aumenta. Ele aumenta. Quando existe um pecado na minha vida, seja em qualquer situação, se eu não paro ele, ele vai aumentando cada vez mais. Quando a pessoa não é feliz com ninguém, é porque a sua mãe, sua avó não foram felizes. É porque existe algo em você que esses erros estão em você. A sua avó não foi feliz, a sua mãe não foi feliz, e você também não é feliz no seu casamento. Olha só, você não é feliz com ninguém. Algo está errado. Presta atenção. Por que está acontecendo isso comigo? Preciso mudar a minha mentalidade para mudar o meu destino. Se você cair nos mesmos erros deles, você vai ter o mesmo resultado deles. Se você cair no mesmo erro, você vai ter o mesmo erro deles. Como vou quebrar esse ciclo? Você vai quebrar esse ciclo se posicionando em Deus. Se posicionando em Deus. Se entregando ao propósito de Deus, à obediência de Deus. Reconheça a batalha e lute contra ela. Se entregue aos propósitos de Deus. Peça para Ele quebrar isso. Só você pode. Existem certos genes que estão adormecidos no seu DNA, no nosso DNA. Não dê espaço ao diabo. Não abra a porta. Se você abriu a porta e esse problema está vindo, você tem que quebrar. Precisamos ter atenção o que carregamos no nosso gene. Você tem o poder para quebrar esse ciclo. Você tem poder. Quem que na sua família era bravo, descontrolado? Se você abrir a porta, esse comportamento virá à tona. Por isso precisamos, dia a dia, estar numa dependência de Jesus. Quando obedecemos a princípios de Deus, isso se acabará. Né? Isso se acabará. Deixa eu só tirar aqui. Quando Jacó foi enganado por Labão, pelo sogro, dando Lia para se casar, a irmã de Labão, como eu falei, era Rebeca, conivente com a mentira de Jacó. Prejudicou o filho e favoreceu o outro. Ela prejudicou Esaú e favoreceu Jacó.
Então veja, Jacó favoreceu. E isso se segue na descendência, porque veja bem, Jacó teve vários filhos, mas ele favoreceu mais José e Benjamim do que os outros irmãos. E o que aconteceu? Ele era favorecido e os irmãos tinham inveja dele. Tanto é que venderam ele como escravo. Pelo favorecimento que veio de Rebeca, favorecendo Jacó, né? E prejudicando Esaú. Tem certas coisas que se replicam. Veja que um dos seus filhos é mais favorecido que o outro. Isso tem que ser quebrado. Se você está favorecendo mais um filho do que o outro, isso tem que ser quebrado. É um ciclo negativo. Você acha que o filho que está sendo prejudicado não vai sentir? Quebre isso, quebre isso. Peça a Deus para tirar esse sentimento de você. Você tem que quebrar esse ciclo negativo e desligar alguns genes que estão dentro do seu DNA. Então, quebre ciclos negativos. Quebre ciclos negativos da sua vida. Né? Então, nós temos aqui hoje a palavra. Eu vou parar aqui para a gente na quinta-feira continuar com ela. Né? E nós temos todos os dias agora, de segunda a quinta, a oração da manhã, das 7 às 8, né? Todos esses dias, né? Então, a nossa agenda de domingo é o culto às 9 horas da manhã, né? E vocês já sabem, venham conhecer, nós estamos na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bem? Vamos agradecer, Mestre Jesus, por ter estado aqui conosco, por nós trazermos essa palavra e que essa palavra venha preencher os nossos corações e dar esclarecimento sobre esses ciclos negativos na nossa vida, que às vezes a gente nem presta atenção nisso. Mas se a gente prestar atenção nisso, você vai achar lá atrás algo negativo que está vindo na descendência. Tá bem? Então eu agradeço a atenção e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.